E aí a gente tem uma afirmação aqui para vocês dizerem se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Formiga, vou começar com você. Vidal é um ganho ao Flamengo em relação a Andrés e Gerson. Você diria que essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? Cara, em relação ao Andrés, em termos de clima, de ambiente, de empolgação, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, acho o Vidal um jogador que ele tem um pouco de cada um aí e talvez um algo a mais, né, que é a rodagem, é o currículo, mas é um bom passador, é um cara que pisa bem na área, tem boa finalização, na Juventus ele viveu momentos maravilhosos, a saída dele para o Barcelona, do Barcelona para o United, a saída dele do Barcelona antes de ir embora para a Inter, ele já estava jogando bem, ele inclusive foi bem na reta final, mesmo num Barcelona esfacelado, e ele chega e acaba indo bem, num geral, na Inter. A temporada passada foi de menos jogos como titular do que a gente está acostumado, mas mesmo assim uma temporada que bate 40 jogos, tem sido o comum aí na carreira do Vidal, um cara de muito vigor físico, acho que em termos de preenchimento de campo, em termos de segurança e saída de bola, jogador passador, identificação com o torcedor, eu acho que num geral ele pode ser o que o Gerson foi no sentido de, em algum momento o Gerson foi uma bandeira, né, os Coringas e mais não sei o que, ele tinha uma identificação muito legal com o torcedor, acho que o Vidal pode construir isso, e nesse momento de clima, de segurança para jogar, eu acho que ele pode entregar mais que o Andrés, então num somatório geral, eu acho que o Flamengo cai para cima, ele traz um cara de renome internacional, num time que vai se arrumando, que talvez assim, nem precisasse agora do Vidal. Não sei se é uma emergência o Vidal agora. Mesmo que fosse, eu acho que chega um cara para tapar. Não sendo, é melhor ainda, porque assim, o ambiente está se arrumando e chega um cara que acho que dá grife, dá peso, acho que traz essa identificação com o torcedor, que pode se perder rápido, tá? Se ele não entregar e começar, foto na praia, foto não sei aonde, não sei, aí acho que pode, essa construção prévia de alguns, que talvez seja equivocada, vem para tirar férias, vem para curtir o Rio, vem para zoar, eu acho isso um equívoco, acho que nenhum de nós, a gente não tem elemento para cravar isso aí, e muitas vezes quando o cara aponta isso, ele acha que ele aponta falando de si, né? Ele fala, se eu estivesse na situação do Vidal, eu ia curtir o Rio de Janeiro, já com a vida ganha, já com não sei o quê, então assim, o cara às vezes está falando dele, e faz essa projeção no outro, porque eu nunca vi o Vidal na carreira dele dando migué em lugar nenhum, nem na seleção chilena, então não acho que ele vai dar migué até porque, como lembrou o VS pela fala do próprio Vidal, que vai até o limite, o Vidal é muito intenso. Eu acho pouco provável que jogadores com esse perfil consigam dar migué, porque não é dos caras, entendeu? Então, eu acho que o Flamengo tem um ganho e para mim a frase é verdadeira. Só que você disse aí que você não entende como uma contratação urgente, né, para esse momento. Não é uma contratação urgente, mas chega e vai ser titular? Eu achei que vai ser titular, acho que para mim, no lugar ali de alguns, ele pode brigar com o Thiago Maia, acho que o João Gomes não sai, mas eventualmente, se precisar, sai também, acho que qualquer um, assim, o Vidal chega para jogar. A questão é, ele se ofertou tanto, virou uma bola quicando e estava tão se oferecendo e a situação ficou aberta que rolou. Eu acho que, entendendo como foi a negociação, se não fosse esse clima de eu quero ir, a torcida quer o cara, putz, tá acabando o contrato, tá não sei o quê, eu acho dificilmente o Flamengo, nesse momento, com o time que tá, com as peças que tem, iria mandar um representante lá pra Itália para tirar o Vidal da Inter de Milão. Então, por isso que eu digo que não é urgente, porque podia ser o Vidal e podia ser vários aí no mercado. Foi o Vidal porque é uma grife, um cara com renome, com um currículo absurdo, se oferecendo para o Flamengo e valorizando a marca Flamengo, porque isso é muito honroso também. O Flamengo tá toda hora na boca de um cara como o Vidal, que já jogou no Barcelona, que jogou no Bayern, que jogou na Juventus, o cara até, por onde ele passou, e um cara desse tamanho, falar, putz, eu quero jogar aí, e o Flamengo tendo a grana, ia ficar muito feio também, nem ir atrás, né? Falar, beleza, tu quer quanto? Tá acessível, então vem. Eu acho que o negócio foi meio esse, então para mim não era emergencial, não era uma demanda, mas se tá aí, eu acho que o Flamengo tem um ganho. Boa. Cara, eu acho que depois da saída do Andrés, eu acho que era emergencial sim, cara. Enfim, eu acho. Emergencial? Eu acho que o Flamengo precisava de um jogador do meio campo para preencher ali. O João Gomes é um garoto.
e toma cartão, e de cada 3 jogos ele fica um fora, porque ele toma cartão jogo sim, jogo também. O Thiago Maia é um jogador com graves problemas, com graves questões físicas, né? Então eu achava que precisava de alguém sim. Eu acho que a negociação foi mais alguém deve ter falado assim, ô Vidal, toda hora tu tá mandando graça aí, não sei o que, qual é? Dá pra ser? O cara falou, dá, não sei o que, ó. Então eu acho que a negociação Mas você acha que o assim. Flamengo, o Arão foi pro Fenerbahçe porque o Flamengo já estava engatilhado com o Vidal ou ele iria de qualquer forma? Não, eu acho ele virou descartável. Não, eu acho que não é descartável. Eu acho que o ciclo do Arão tinha acabado e acho que todo mundo entendia isso. Acho que inclusive porque, o próprio Arão, inclusive. Ser o Vidal, eu acho que foi por oportunidade. Assim, o Flamengo não iria catar o Vidal lá na Itália, mas nem a pau. Assim, se ele não tivesse falado nada, assim, imagina que o Vidal nunca tenha dado entrevista, nunca tenha postado foto com o camisa do Flamengo, nada. Ele estava aí, como tem outros 500 volantes no mundo. Por exemplo, ontem o Marcos Braz admitiu que o Flamengo consultou o staff do Oscar. Eu acho que o Flamengo tá dando esses tirinhos aí para ver. Eu acho que o Vidal poderia ser um cara, entendeu? Eu acho que poderia ser. Agora, em paralelo ao Vidal, que poderia não dar certo, o Flamengo estava tratando 2 jogadores da posição. O Wallace, revelado pelo Grêmio, e o Wendel, revelado pelo Fluminense, que agora o Wendel não vem, renovou lá com o Zenit, recebeu aumento e tudo, mas o Flamengo estava trabalhando. Então, acho que a posição era uma necessidade sim. E acabou que veio o Vidal, que é um jogador, como a gente falou aqui, um jogador num nível, né, de recentemente, 3 meses atrás, está fazendo diferença dentro de uma Liga dos Campeões. Então acho que é isso, mas o Flamengo já pensava assim para a posição e era uma necessidade. O Wallace deve vir, o Wendel não vai vir, e agora vamos ver como é que vai... O Wallace que está bem distante do que jogava no Grêmio, quando chegou até aí para a seleção brasileira. O Wallace teve uma queda... Por exemplo, o pessoal botou lá os desempenhos dele na Udinese, ele tem ótimos números no último campeonato italiano, né? Tudo bem que a Udinese brigou para não cair e tudo, mas ele tem... No ano que nós fizemos aqui o italiano, que já vai 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, 2 anos, né? Ele era reserva. 2 temporadas atrás. Ele era reserva da Udinese. Na última time, ele foi titular. Né? Quando tinha aquele jogador que está na Argentina agora, o Depô. Quando o Depô era titular da Udinese, ele era reserva mesmo. E ali me chamou a atenção da queda técnica dele, né? No Hamburgo ele não se firmou, e aí teve que ir para a Udinese. Jogou no Hannover também, logo depois do Hamburgo. Eu acho assim, que é um cara que o Flamengo está contratando o Wallace da menção do Grêmio. Essa é a minha opinião. Lembrando do que ele fazia no Grêmio. O Wallace deu uma confirmada, né? O Marinho perguntou num post e tal, o Wallace disse que estava chegando, algo nesse sentido. Então, de fato, isso deve acontecer aí nos próximos dias. Ô, Pretzel, você vai de verdadeiro ou falso aí na afirmação? Vidal é um ganho ao Flamengo em relação a Andreas e Gerson. Eu acho que o Vitor e o Formiga, os dois têm razão, cada um num argumento. Primeiro, o Vitor pela qualidade do Vidal, se o Vidal tivesse disponível no mercado. Mas acho que o Formiga também tem razão quando ele diz que o Vidal se ofereceu ao Flamengo, né? Começou a mencionar que gostaria de jogar no Flamengo. Então, eu acho que casou bem o Flamengo, olhou pouco para isso. Se o Vidal tivesse livre no mercado, sem ter feito nenhuma referência ao Flamengo, eu não sei se o Flamengo teria, né, o clique de buscar esse jogador. Né? Não sei se teria o clique de buscar esse jogador. Agora, eu acho que a frase é verdadeira, porque, o cara tem Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão, sempre atuando num bom nível. Seleção chilena, na melhor geração da história, né? 2 vezes campeão da Copa América e com uma campanha que quase eliminou o Brasil em 2014. Esse jogador ele é muito bom para a realidade brasileira. Eu acho que ele vai ser titular e é um ganho, sim, ao Flamengo em relação ao Andrés e o Gerson. Agora, cabe a ele, né, acabar com essas dúvidas de que ele só vai fazer farra, né, que só quer conhecer o Rio de Janeiro. Eu acho que um jogador desse nível, com esses 4 grandes clubes que ele vestiu a camisa na Europa, eu acho que ele vai ser comprometido, sim, com a causa. A galera aqui no chat está falando sobre o Wallace até, Pretzel, dizendo que o Wallace foi o segundo jogador com mais desarmes entre todos os jogadores da Série A na última temporada. Tudo bem, desarmes, tudo bem, né? Desarmes é uma questão de marcação. Eu estou falando o seguinte... Mas se a gente pensar na principal característica do Wallace, ela sempre foi essa, né? Mais ou menos, ele armava jogo no Grêmio. Mas muito menos do que desarmou. No Grêmio, a principal característica dele era desarmar. O Filipão chega no Grêmio em 2014, ele volta ao Grêmio, e o Filipão estreia quase que num Grenal, certo? E aí o primeiro jogador, ele olha assim, tem um menino lá na base
que está arrebentando, chamado Wallace. O Wallace joga esse Grenal de uma hora para outra, ninguém conhecia. Foi uma grande novidade. Aí no Grêmio ele cresce muito em 14, 15 e 16. Inclusive em 16 ele é titular no time da Copa do Brasil. Isso. Era Wallace, Maicon, aí era Douglas e Ramiro e Douglas, né? Na frente Pedro Rocha e Luan. Esse era o time campeão. Então, assim, aí que ele se destaca. Chega até ir para a seleção e tal. Mas quando ele é vendido para o Hamburgo numa negociação que o Grêmio não o perdoa, porque ele forçou a saída dele para o Hamburgo, aí ele começa, eu fiquei acompanhando, ele começa a cair. Agora, tudo bem que ele foi bem em números, e aquele negócio que o Formiga fala, o Formiga adora falar em números, eu também gosto, mas é bom a gente interpretá-los também, né? Entendo. Ô, Vitor Sérgio, você vai de verdadeiro aqui também, o Formiga foi de verdadeiro, o Pretzel foi de verdadeiro, você também? Tá nessa? Vidal é um ganho ao Flamengo em relação a Andrés e Gerson? Se fosse só em relação a Andrés, era absolutamente verdadeiro. Em relação, incluindo o Gerson no pacote, eu acho que demanda ali um exercício de pensamento. Mas eu tendo a responder que é verdadeiro, né? Eu acho que ele pode produzir muito. Acho que o Gerson foi muito bem durante um período. Teve vários momentos que o Gerson não foi bem também. Mas vários? Vários momentos que o Gerson não foi bem, mas que como o Gerson fazia tudo com muita qualidade, muito encantamento, eu acho que isso acabava prevalecendo, né? Por exemplo, a final da Libertadores do Gerson é uma das piores partidas que eu me lembro de um jogador numa final, por exemplo. Não, mas aí, ninguém lembra. Não, mas aí eu acho, a minha questão porque para mim, uma coisa ele fez alguns jogos deixaram a desejar. Outra coisa pra mim, momento, cada um... Não, ele teve... Pra mim, momento, sei lá, o cara fez 6, 7 jogos em sequência ruins, entende? Não, tiveram jogos que o Gerson não foi bem, que o Gerson não apareceu, que o Gerson não dava sequência. Só que tudo, eu acho que era tudo administrado, porque o Gerson é um craque de bola, né? Um craque do ponto de vista do refino da jogada, da qualidade. Então, ele estava mal, por exemplo, você quer ver um jogo? O jogo que o Gerson acusa o Índio Ramírez de racismo, contra o Bahia no Maracanã, o Gerson fazia uma péssima partida, péssima, até o caso que ele fica revoltado com a injúria racial e a partir dali ele começa a jogar bem. Mas se você pegar até ali, ele fazia uma péssima partida, assim, ele errava tudo que ele tentava e tudo. E depois ele entrou no jogo. Então, acho que o Gerson tinha muito disso também. Mas repito, como ele é um cara num nível técnico de habilidade inacreditável, isso acabava sendo suplantado, porque ele metia um passe por trás da zaga ali e já anulava qualquer coisa ruim. Então, é nisso que eu estou querendo dizer. Eu vou responder verdadeiro, porque eu acho que o Vidal... vai ter que ter seus minutos dosados, mas quando ele jogar, eu acho que ele vai produzir mais do que Andrés e Gerson em termos de intensidade de jogo. Acho que ele vai estar sendo mais produtivo que os dois no geral, embora o Vidal não tenha a habilidade que tem o Gerson.